de hoje, principais diferenças entre o homem e a mulher. Legal, né? Antes de começar esse assunto tão bacana, eu já vou pedir para que, como sempre, você já deixe a sua curtida, porque de verdade, ela é muito importante para a continuação desse canal. Então, deixa a sua curtida, compartilhe o vídeo para o seu amigo, para sua amiga, para sua prima, para sua irmã, para sua mãe, para sua tia, não importa. Compartilhe o vídeo. E outra coisa, se inscreva no canal, é só apertar o botãozinho vermelho que você já vai estar inscrito. Já está inscrito? Já está inscrito? Ótimo! Então ative o sininho porque você sempre será notificado quando tiver novos conteúdos, tá bom? É muito importante notificar o sininho. Agora, roda a vinheta e bora começar esse conteúdo que eu tenho certeza que você vai adorar. Hoje vamos falar sobre as principais diferenças entre o homem e a mulher. Vamos para a primeira curiosidade? Você sabia que o nosso cérebro tem uma estrutura chamada corpo caloso? É uma estrutura feita de fibras que conecta o córtex esquerdo com o córtex direito. No entanto, os homens, eles utilizam muito pouco essa estrutura, o corpo caloso. Por isso que se um homem tiver um AVE, um acidente vascular encefálico, ele tende a ter muito mais sequelas. Então, normalmente, eles ficam com a fala muito mais comprometida, eles ficam paralíticos. Já no caso, as mulheres, não. Elas, como elas têm uma conexão maior do hemisfério esquerdo com o hemisfério direito, elas acabam conseguindo compensar. Então, sendo assim, no caso de um AVE, as mulheres tendem a ter menos sequelas porque o cérebro esquerdo, se for atingido, é compensado pelo direito e vice-versa. Agora, outra curiosidade. Eu vi o Renato Sabino falando no programa dele de um teste que foi feito com primatas não humanos, macaquinhos. E aí falaram que a conclusão foi que os primatas, os macacos, eles demonstravam interesse maior por brincadeiras mais agressivas, como porrada, bater, rolar no chão, enquanto que as macacas, as fêmeas, elas mostraram uma tendência maior com brincadeiras grupais e com objetos ali do cotidiano. Se identificou, né? Veja que são diferenças que a gente carrega biologicamente. Então, as nossas diferenças, as diferenças do homem para com a mulher, não são só teorias ou lendas, são verídicas, é real. E por isso que há sempre atritos muito corriqueiros e muito repetitivos entre homens e mulheres. Vamos pensar em um, por exemplo, diferenças sexuais. A gente ouve muitos homens reclamarem que as mulheres têm um menor apetite sexual, enquanto que eles, teoricamente, ou na maioria das vezes, demonstram um interesse sexual muito maior do que as mulheres. Primeiro, vamos para um fator biológico muito importante. Nós, mulheres, produzimos sim a testosterona, no entanto, numa quantidade muito menor do que os homens. Os homens produzem de uma forma muito maior a testosterona e isso coopera muito para que o homem tenha um apetite sexual muito maior do que a mulher. Veja, ele tem um hormônio principal para despertar esse apetite sexual em abundância, enquanto que a mulher, na verdade, o ápice em que a mulher costuma produzir a testosterona é na juventude. Então, quanto mais velha a mulher fica, menos testosterona ela tende a produzir. Então, por isso que as mulheres, quando ficam mais velhas, principalmente quando entram na menopausa, começam a enfrentar muitos conflitos sexuais com o parceiro, porque o parceiro tá ali a todo vapor, cheio de testosterona, com apetite sexual, enquanto que a mulher tem uma queda muito abrupta nesse hormônio que é tão importante para que ela tenha apetite sexual e os dois se encontrem sexualmente. Agora você vai me dizer assim, Elisângela, mas eu sou jovem, o meu marido é jovem, eu ainda percebo que há muito essa disparidade entre nós. Sim, porque independente de você ser jovem ou não, ele sempre vai estar produzindo muito mais testosterona do que você. Outra coisa, a gente sempre ouve falar que o homem é mais visual. As mulheres vão querer me matar, mas os homens, sim, são muito mais visual do que as mulheres, né? Ah, mas eu sou visual. Sim, pode haver e há, sim, uma porcentagem de mulher que tem uma intensidade visual grande. Mas, no geral, a maioria das mulheres, elas não se excitam ou não têm esse poder visual
tão importante no quesito ativação sexual. Já os homens não. Tanto que é muito comum a gente ouvir as mulheres se queixando dos homens que não podem ver uma mulher bonita passar que eles olham, né? Às vezes não conseguem se conter e o pescocinho vira quase que involuntariamente, não é? Esse comportamento vem desde os primórdios. Então os homens sim, eles são muito visuais. Basta ele ver uma mulher bonita ou que a sua mulher fique nua ou de uma maneira que o atraia, que ele vai estar pronto para atividade sexual, ele vai se encantar, ele vai, enfim, é o suficiente para que ele ceda para aquela mulher em alguns momentos. Já a mulher não, a mulher ela não é tão visual, pelo menos no geral. O que a mulher precisa para se sentir atraída por um homem? Lógico, a parte externa é muito importante para a mulher. Mulheres gostam de homens bonitos. No entanto, nós mulheres, a gente tem uma questão cognitiva muito mais aguçada do que os homens. Então, para que a mulher se interesse por um homem, a beleza é só a cerejinha do bolo, né? É necessário que o homem demonstre interesse por essa mulher, respeito. Ela precisa se sentir diferente, ela precisa se sentir especial. Então, é necessário que esse homem desperte uma série de emoções fundamentais nessa mulher para que ela se sinta atraída por esse homem. Bom, pelo que você fala, Elisângela, parece muito complicado. Não, porque essas reações acontecem de maneira muito imediata. A gente não percebe, a gente não fica ali percebendo os pensamentos que estão surgindo, as intenções que estão aparecendo na nossa mente. É tudo muito rápido que acontece no nosso cérebro. Então, as mulheres, elas precisam desse fator cognitivo muito mais do que os homens, para que elas se interessem de fato por um homem. Por isso que no quesito íntimo é necessário que os homens invistam muito mais na preliminar do que as mulheres. Não, os homens também gostam. Gente, não confundam. Ambos gostam, mas as mulheres precisam de uma preliminar muito mais antecipada do que os homens. E quando eu falo de preliminar, eu não estou falando só daquilo que acontece no quarto, eu estou falando daquilo que acontece durante o dia. Então, às vezes, um homem bagunçou toda a casa, ou brigou com a mulher de manhã, ou tá super distante e depois quer ter um encontro íntimo, sexual, bacana à noite. Não vai rolar, né? Porque o homem pode ter trabalhado, ele pode ter ficado nervoso, pelo menos é assim que acontece com a grande parte da população. Então, os homens, eles podem ter esses intempéries no meio do caminho que no final do dia, quando ele chegar em casa, se ele vê a mulher ali, se sentir atraído, ele vai estar pronto para qualquer relação íntima. Já a mulher, não. Veja, não estou generalizando, mas a grande maioria não. A grande maioria vai precisar de um investimento preliminar muito mais antecipado, ou seja, se esse homem já está pensando em ter uma relação íntima com essa mulher, principalmente quando é uma relação extensa, quando estão muito tempo casado, que já tem muito mais intimidade, tem filho, tem muito mais coisa acontecendo nessa vida, é necessário que esse parceiro tenha uma sensibilidade maior com a parceira, para que ele obtenha resultados mais eficazes no quesito sexual. Então você, rapaz, que já está muito tempo no relacionamento e chega à noite, chega no final do dia e às vezes vai procurar a sua parceira e ela não está afim, veja, porque você não investiu na preliminar. Então comece um dia mais suave, tente ser gentil, mande uma mensagem no decorrer do dia, faça com que ela se sinta minimamente especial nesse dia, ou não a irrite, porque isso já vai ajudar muito no resultado final, porque isso já é preliminar, veja, você já está cuidando dessa relação, desse dia, preparando para que ela fique pronta no final do dia, entende? Então, quanto mais cuidado você tiver, mais resultado positivo você terá no se conectar com a sua esposa. Uma coisa muito importante, as mulheres reclamam muito que elas chegam cansadas do trabalho, ou o marido chega cansado do trabalho e elas estão loucas para falar como foi o dia, falar o que aconteceu, e às vezes os homens só querem ficar parados, quietinhos.
Nós mulheres não temos aquilo que os homens chamam de caixinha vazia, né? Os homens, eles têm a capacidade de encontrar o vazio dentro de si próprio, enquanto nós mulheres não temos essa capacidade. Nós temos vários compartimentos, porém nenhum vazio. Então, às vezes é muito difícil para nós mulheres entender quando os homens falam, olha, eu não estou pensando em nada, né? A gente pergunta, mas no que você está pensando que você está aí parado? E eles falam, em nada. Veja, é literalmente nada. Quer um exemplo bacana? Acho que foi até o Leandro Carnal que falou, eu achei muito bacana esse exemplo. A atividade de pescar, né? É uma atividade tipicamente ainda masculina, apesar de ainda ter muitas mulheres que pescam, mas ainda é predominante uma atividade masculina. Então eles ficam horas ali, né? Mudos, olhando para o nada, se concentrando só na vara de pescar e no anzol que está ali pronto para ser fisgado pelo peixinho. Veja, é uma atividade do vazio, né? Os homens, eles têm essa capacidade de ficar horas se concentrando em uma única coisa, sem falar, sem se comunicar. Enquanto as mulheres não, elas preferem e tendem a preferir atividades onde elas se comunicam, interagem, onde elas se movimentem mais, até porque a mulher é multifacetária, né? Então, os homens dificilmente vai conseguir olhar 4 bocas de fogão enquanto está cozinhando, olhar a criança, né? Ver o programa de TV que gosta. A mulher é multifacetária, ela tem essa capacidade, os homens não. Isso ainda gera atrito, porque as mulheres ficam cobrando que os homens sejam capazes de fazer uma coisa enquanto olha outra, enquanto finaliza outra, e eles nunca vão ser capazes de fazer isso. Eles são biologicamente estruturados para focar em uma coisa de cada vez, né? Já nós, mulheres, não, a gente tem uma habilidade de focar em múltiplas coisas muito mais evoluída do que os homens. Então, é importante que nós, mulheres, entendamos que há sim uma diferença comportamental e biológica entre o feminino e o masculino. Enquanto a gente não entender isso, vai ser complicado a relação entre o homem e a mulher. Por quê? Se você não entende que há uma limitação para o seu parceiro de satisfazer ou de executar algumas atividades tal como você executa, vai ter atrito. Então é necessário que você compreenda que os homens sempre vão ter uma limitação em desempenhar algumas atividades tal como as mulheres, ou vice-versa, não é verdade? Eu não estou aqui para dizer que um é melhor do que o outro, mas que um funciona melhor para determinada coisa e o outro funciona melhor para determinada coisa. É assim que funciona. Então, às vezes você chega em casa louca para falar e o homem tá lá na caixinha vazia e aí gera um atrito. Então, às vezes, em alguns momentos, é importante você deixar um pouquinho o homem ali naquela caixa vazia para que quando ele saia 100% apto para te ouvir. E o contrário, né, homem? Não fique tanto tempo nessa caixinha vazia e priorize a escuta também, né? Veja, a sua parceira, ela precisa ser ouvida, ela quer ser ouvida, ela quer se sentir olhada e observada e acolhida por você. Então, tente sair mais dessa caixinha vazia e fornecer uma escuta mais ativa para sua parceira. Então, para finalizar esse vídeo, vamos deixar uma coisa clara? Nós, mulheres, temos uma mente muito mais comunicativa, pelo menos é uma tendência, não estou generalizando, mas nós tendemos a ter uma mente muito mais comunicativa e multifacetária, enquanto os homens, eles tendem a ser mais focais, né? Eles tendem a executar uma coisa por vez, eles tendem a entrar no próprio vazio, eles têm um espaço vazio dentro de si, enquanto nós mulheres dificilmente vamos encontrar esse espaço. Então, compreender que há determinadas diferenças é o ponto de partida para que haja um melhor relacionamento entre homens e mulheres. Outra coisa, homens, vocês são visuais. Já entendemos que vocês podem estar pronto a qualquer momento, pelo menos na maioria das vezes, não é assim que funciona? Nós mulheres não, vamos sempre precisar de um investimento maior do homem, tanto para conquista sexual ou não. Então, investimento, faça com que a mulher se sinta especial, valorize essa mulher, faça com que de fato ela se sinta desejada, né? Eu acho que esse é o ponto de partida para que a mulher se atraia por um homem, esse homem ter a capacidade de fazer com que ela se sinta especial.
E ao contrário do que vocês pensam, as mulheres, quando se sentem especial, elas não tendem a pisar nos homens ou a esnobar esses homens. Pelo contrário, elas tendem a enxergá-los com outros olhos. Então, faça esse exercício. Eu tenho certeza que vai assim haver um equilíbrio quando ambos entenderem as próprias diferenças e aceitarem a diferença do outro. Eu espero de verdade ter ajudado você de alguma forma. Deixa aqui o seu comentário, se você percebe diferenças específicas entre você e o seu parceiro, qual a diferença que você mais gosta, qual a diferença que você menos gosta. Enfim, deixa o seu comentário, compartilhe esse conteúdo e fica comigo porque de verdade é muito especial para mim viver esse momento aqui com você, tá bom? Obrigada por tudo. Beijo!